Agora vamos abrir em Hebreus, capítulo 11, de 33 a 40. Perdão, 33. Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados. Aí começa a parte que ninguém gosta, né? Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, isso é, deboches, zombarias, açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho, por sua fé não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O que diz esse texto? Muitas vezes a fé nos ensina a caminhar dentro dos problemas. A fé não é só nas montanhas, mas é também nos vales. Você pode ver os milagres de Deus através da sua vida, através da fé, mas a Bíblia também fala que você pode ser cerrado ao meio, como diz a tradição, o profeta Isaías foi cerrado ao meio. Outros foram apedrejados, como Estevão, né? Outros foram mortos pela espada. Então, a fé, ela é para todas as situações, seja na montanha, seja no vale. Mas o que acontece no meio dos ditos evangélicos, ou no meio dos ditas pessoas que se dizem seguidoras de Cristo? É só alguém começar a aparecer com algum problema no meio do meio cristão, lá vai um santarrão para o meio deles e fala: não, meu irmão, você tem que ter fé, onde está a tua fé? E começa a julgar a pessoa, a condenar a pessoa. Um homem de Deus uma vez escreveu um livro e disse: a igreja é o único exército que atira nos seus próprios feridos. É uma vergonha um discípulo de Cristo não apoiar os seus irmãos nos momentos difíceis. É uma vergonha para aqueles que se dizem discípulos de Jesus não apoiar aquele ferido, seja nas emoções, seja na mente, seja no corpo. Então a fé é para todos os momentos, seja na montanha, seja no vale. A fé também envolve obediência a Deus. Devemos unir a fé com a obediência e as outras virtudes cristãs. 2 Pedro 1, de 5 a 11, diz assim: por isso mesmo vós, Pedro está escrevendo, né, para os irmãos em Cristo, e diz assim: reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
que Pedro estava dizendo aqui? A fé que não é associada às outras virtudes cristãs, principalmente à obediência, não é fé. Nós já citamos aquele texto em que até os demônios creem em Deus, mas tremem. Fé que não é ligada à obediência à palavra de Deus, não é fé. Isso de acordo com a classificação de Deus. Não é fé. E Pedro diz ainda no final, né? Pois dessa maneira que vos será amplamente suprida a entrada. O original diz, vocês serão recebidos em triunfo no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus irmãos, a fé não associada à obediência à palavra de Deus não é considerada fé. Pode ser até mesmo um assentimento, uma concordância mental, mas se não for misturada à obediência à palavra de Deus, ela não tem efeito. Fé também, nós também devemos aprender a obedecer os mandamentos da palavra de Deus e sermos sensíveis às orientações do Espírito Santo. Vamos abrir em Romanos 8, 14 e 16. Diz assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Versículo 16 diz assim, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, você é um filho de Deus. O que significa isso? Nós sabemos que Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso está na Bíblia. Né? Na criação do homem, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo se uniram para criar o ser humano. E se você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, que também é Deus, você é um filho de Deus. Se você só é guiado pelas suas emoções, pela sua razão, pela sua lógica, você ainda não se tornou um filho de Deus. Mas se você é guiado pela palavra de Deus, você é um filho de Deus. Isto é o que diz a palavra de Deus. E o próprio Espírito Santo testifica, confirma com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus.